Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Cleiranísia Cruvinel aqui na área. Hoje nós vamos falar sobre as principais causas do fracasso. Isso mesmo, do fracasso. Muita gente tem falado em como ter sucesso na vida, como alcançar os objetivos, mas pouco se fala em como nós devemos nos libertar das coisas que nos prendem ao fracasso. Na aula de hoje eu vou dar aqui 10 atalhos para vocês não fracassarem na vida, para que vocês, assim como eu, possam recomeçar uma vida totalmente diferente e com sucesso na vida. E eu separei aqui para vocês as 10 principais causas do fracasso na vida de qualquer pessoa. Eu já fracassei muito na vida. Quem me conhece sabe da minha história de fracasso, mas quem me conhece também sabe da minha história de sucesso. Então, esse vídeo de hoje, ele vai para todas as pessoas que precisam dar um novo significado à sua vida, que querem realmente mudar de vida e querem continuar a partir de agora, mais determinados a não fracassar, mais determinados a alcançar seus objetivos, suas metas, seus ideais, alcançar os seus planos. É chegada a hora de vocês conhecerem então as 10 coisas que mais colaboram para o fracasso de uma pessoa. A partir do momento em que formos falando sobre cada uma delas, saiba que cada uma delas é tema de uma próxima aula. Então eu sugiro a vocês, meus alunos, meus seguidores, vocês que já me acompanham há um certo tempo e têm acompanhado o meu trabalho, eu peço a vocês para que fiquem atentos às próximas aulas, porque eu começarei a partir de agora uma série de aulas para combatermos o fracasso e adquirirmos o sucesso. Aí deve ter alguém perguntando assim, né? Professora, mas você me disse que é especialista em superação. Isso. O que eu quero que vocês entendam aqui é que para existir a superação, primeiro é necessário termos fracassado em algumas áreas das nossas vidas. Eu fracassei em várias delas, mas eu alcancei o sucesso. E é por isso, justamente pensando mesmo na superação, é que eu vou dar essa série de aulas. Essas aulas eu gostaria que quem puder, quando estiver assistindo, assista. Quem puder ir escrevendo junto comigo, eu vou escrever aqui as 10 causas do fracasso, eu gostaria que vocês fossem escrevendo junto comigo. Ah, professora, mas para que isso? É para você fixar melhor o aprendizado na sua cabeça. Quando você ouve e escreve, você registra 2 vezes no seu cérebro. Você ouviu, você viu e você escreveu. São 3 registros a mais na sua cabeça para que você possa fixar melhor o aprendizado e não cometer mais os mesmos erros. Então, separei aqui as 10 principais causas do fracasso. Vou escrever aqui no meu quadro. Vocês podem pegar papel e caneta, escrever num caderno, numa folha avulsa, em qualquer lugar. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, ouvissem o que eu vou dizer, preste atenção visualmente no que eu estou falando, no que eu estou escrevendo, e eu quero que você registre manualmente na sua folha, para que você não se esqueça do que está sendo ensinado aqui, para que você comece a colocar em prática na sua vida.
o mais rápido possível. Eu garanto para você que se você fizer todos os exercícios que eu vou propor ao longo dessa série de aulas, eu tenho certeza que a sua vida vai sim se transformar para muito melhor. Caso tenha algo para superar, já que o meu foco é superação, eu tenho certeza que essas aulas ajudarão você a superar muita coisa na vida. E já vai começar hoje, não é para a próxima aula não, é a partir dessa aula de hoje. Você já vai começar a abrir a sua mentalidade para coisas que talvez não estava enxergando e vai começar a olhar coisas que talvez você não estava vendo, e eu tenho certeza que isso irá te ajudar e muito. Separei então as 10 causas principais do fracasso. Pegue papel e caneta, vamos começar então com a primeira delas. Pronto? Olha só, a primeira causa do fracasso é uma coisa que é terrível na vida das pessoas, que já foi terrível na minha vida e eu tenho certeza que na sua também. É isso aqui, ó. Olha só. Medo. O medo é a principal causa do fracasso na vida de qualquer pessoa. Vocês sabiam disso? Ah, professora, mas eu não sei não, acho que não tem nada a ver não. Deixa eu só te explicar uma coisa. O medo, ele paralisa a vida das pessoas. Posso dar um exemplo da minha própria vida? Você me dá licença para isso? Vou dar um exemplo da minha vida. Até pouco tempo atrás, eu tinha um medo paralisante de pessoas mortas. Isso mesmo, pessoas que faleceram. E eu tinha um pânico tão grande de ter que ir a velórios que eu passava mal. Eu sentia febre, dor de cabeça, fraqueza, tontura. Parece que eu ia morrer. É incrível como o medo paralisa a vida das pessoas. Toda vez que eu ficava sabendo que alguém próximo havia falecido, que eu teria que ir lá no velório, gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu não desejo o que eu sentia para ninguém. É horrível. A sensação é que eu seria atacada pelo defunto a qualquer momento. Agora pense comigo, racionalmente. Isso tem algum sentido lógico? Não. Mas esse foi um medo, uma crença, um medo que eu adquiri desde a minha infância, quando a minha família ia a velórios e que eu tinha que ir junto e eu ficava olhando aquela pessoa ali no caixão desde pequena, e aí eu tomei um pavor muito grande de pessoas mortas, e esse pânico, esse medo só acabou quando eu tinha 38 anos, ou seja, há 5 anos atrás. Estou com 43. Esse medo paralisante, que para muita gente é a coisa mais boba desse mundo, e eu quero dizer que você está certo, é uma coisa muito boba. Mas o medo, ele paralisa as nossas vidas. Quem tem medo de alguma coisa, ela se sente ameaçada por aquilo e fica totalmente paralisada com medo. A partir do momento que a pessoa tem medo, aquilo ali vai dificultar toda a vida da pessoa a partir daquele momento. Eu convido você agora a fazer uma lista aí no seu caderno. Faça uma lista com os seus 5 principais tipos de medo. Só lembrando que o medo vai dar uma aula todinha lá na frente. Lá na frente, futuramente, nessa sequência de aulas, eu vou dedicar uma aula inteira para falar sobre medo, do quanto isso atrapalha as pessoas. Conheço pessoas que morrem de medo, sabe de quê? Da própria morte. Olha só, todos nós nascemos e todos nós morremos. Todos nós vamos morrer um dia. Nós temos que estar preparados para a nossa morte.
Professora, mas como que a gente prepara uma coisa tão difícil? Deixa eu te falar uma coisa, eu já tive medo de gente morta, mas eu nunca tive medo de morrer. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu partir desse plano aqui, eu me encontrarei com Deus. Então faça essa reflexão. Olha só o que está acontecendo no mundo inteiro, essa pandemia. Várias pessoas morrendo todos os dias. Várias pessoas. A pergunta que eu te faço nesse momento é: você está preparado para a morte? Você está preparado para o que vem depois da morte? Você está preparado para se encontrar com o nosso Criador? Se a resposta for não, como amiga, eu te aconselho a fazer de tudo para que você se prepare. Professora, porque eu vou morrer logo? Não, é porque Jesus está voltando. Nós não sabemos se seremos arrebatados ou não. Se não formos, nós devemos estar preparados. Se formos, também. Ah, professora, não vem com esse papo de religiosidade aqui para mim, não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca falei em nome de igreja e nunca toquei em igreja aqui no meu canal. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa estudiosa, uma pessoa curiosa com as coisas de Deus e uma pessoa que estuda muito, tem muita curiosidade em aprender. Estamos vivendo o fim dos tempos. Prepare-se. Prepare-se para a vida após a morte, porque ela existe. Você é que vai decidir em qual plano você vai seguir. Em qual deles? Existem dois planos, o plano A e o plano B. Você decide. Depois que você fizer a sua lista com os 5 principais tipos de medo, eu quero depois que você reflita em cada um deles e analise para ver se eles realmente fazem algum sentido e se realmente vale a pena viver com esse medo. Só lembrando que nessa série de aulas, nessa sequência de aulas, eu vou destinar uma aula inteira para abordarmos o medo, porque isso é de fundamental importância em nossas vidas. E aí vem a segunda coisa que nos atrapalham a chegar ao sucesso, mas que causam o nosso fracasso. Depois do medo vem então a superstição. Olha só aqui, ó. Superstição. Professora, mas superstição? O que é que isso tem a ver com fracasso? Tem tudo a ver. Tem gente que quando dá uma sexta-feira 13, parece que a vida dela parou. Ela é tão supersticiosa que para ela uma sexta-feira 13 é motivo de ficar trancado, quieto num canto. Outro exemplo, tem gente que é tão supersticioso que se vê um gato preto atravessando a rua, ele acha que o mundo vai acabar. Para de ignorância. Pessoas supersticiosas têm que parar com isso. Isso é ignorância. Essa superstição aqui, ó, ela vai te levar para o fracasso. Quem é supersticioso, ele vai viver lá naquela vida fracassada. O medo, a superstição, não levam ninguém a lugar algum. As nossas vidas vão muito além dessas coisas. Nós devemos estar preparados para enfrentar tudo que aparecer na nossa frente. Se você faz o tipo de pessoa supersticiosa, por favor, larga isso de lado. Isso é uma crença limitante que colocaram na sua cabeça. Ou que você adquiriu à medida que você foi se tornando adulto. Mas está na hora de desmistificar tudo isso e acabar com essa superstição na sua vida. Isso só vai atrasar a sua vida. Acabe com o medo, acabe com a superstição. Vamos juntos ir atrás de coisas melhores para as nossas vidas. E eu estou aqui me colocando à sua disposição para te ajudar.
Presta atenção, essa aula aqui ela é de graça, não estou cobrando ela não. Vocês sabiam que no método Clay Neo Superação, que é um curso que eu tenho, as pessoas pagam caro para ter essa aula? Vocês estão tendo de graça. Aproveita! O problema da maioria das pessoas é que tudo que é de graça não é valorizado. Valorize isso aqui. Eu já aprendi tanta coisa de graça na vida e a única coisa que eu estou fazendo é transbordar o meu conhecimento. Depois então do medo, da superstição, veio uma outra coisa que vai contribuir muito para o fracasso de qualquer pessoa, que é isso aqui, ó. A avareza. A avareza, ela contribui para o fracasso da vida de qualquer pessoa. Ah, professora Cleide, mas o que é essa avareza? A avareza é aquela pessoa que ela é tão presa aos bens materiais, ao dinheiro que ela tem, que se precisar ela morre com aquilo ali, mas não ajuda outras pessoas, não abre as portas para outras pessoas, não vai contribuir positivamente na vida das outras pessoas. Ela fica tão avarenta, ela fica tão presa nessa avareza aqui, que isso vai contribuir para que essa pessoa no futuro seja uma pessoa fracassada. Ah, professora, mas como que uma pessoa que tem posses, tem dinheiro é fracassado? Ele pode ter posses, ele pode ter dinheiro, mas ele não vai ter o amor das pessoas, ele não vai ter a comunhão das pessoas, ele não vai sentir o carinho das pessoas, porque ele vai estar tão preso naquela avareza dele, que ele não vai abrir o coração dele para as coisas que são de graça. O que é de graça? Um abraço, amigo. É óbvio que agora nós não estamos em momento de abraçar ninguém. Estamos vivendo uma pandemia. Mas aqueles que estão dentro da sua casa, você pode abraçar sim. Você pode amar e declarar o seu amor para essa pessoa. Você pode cuidar dela. Não existe prova maior de amor do que o cuidado. Cuide dessa pessoa. Eu quero dar um exemplo aqui, ó, da avareza, que existe dentro da minha própria família. É óbvio que eu não vou citar nomes, mas na minha família tem um casal muito rico. Eles são extremamente ricos, eu poderia dizer que eles são milionários. São agricultores, eles cultivam soja, milho, sorgo e algodão. São milionários. Mas vocês querem saber o que geralmente é o almoço deles? O almoço deles eu já presenciei, eu já vi. Isso ninguém me contou, eu vi. O almoço deles é arroz, feijão e ovo frito. Tem cabimento isso? E aí, foram questionados, né, por um outro familiar, e eles disseram, não podemos gastar dinheiro à toa. Aí eu fico perguntando, gente, eu não sou contra comer arroz, feijão, ovo frito, um pedaço de carne, uma abóbora, eu não sou contra. Mas se a pessoa não tira um dinheiro para cuidar da própria alimentação, ela não está cuidando da própria saúde. Porque o alimento nos ajuda na saúde. Uma pessoa milionária que possui terras por todo o estado de Goiás, com essa avareza toda. Esse casal que pertence à minha família, esse casal, eles não têm amigos. Os familiares, a maioria não gosta deles, porque eles são avarentos em tudo. Eles economizam o de comer, o de vestir, inclusive na saúde. Outro dia ocorreu um fato muito interessante numa cidade próxima aqui, que a esposa desse parente meu, ela foi ao hospital municipal, que é um hospital público, e passando muito mal, e o médico olhou ali, fez os exames, só aqueles de graça, né? Só lembrando que eles não pagam, nem mesmo para cuidar da saúde. E aí foi diagnosticado que ela estava precisando tomar uns remédios mais caros.
Sabe o que é que aconteceu? O desfecho dessa história? O desfecho dessa história é que a pessoa simplesmente parou de ir ao hospital, porque não estava comprando os medicamentos. Não adianta ir ao hospital se não tomar o medicamento. São pessoas, eu não estou falando de pobres aqui. Eu estou citando um casal milionário, produtores de soja, produtores de milho, de sorgo, de algodão. Eu estou falando de gente muito rica, mas que é avarento até na própria vida deles, com eles mesmos. Eles não investem dinheiro nem na própria alimentação, no vestuário, na saúde. Quem olha para eles pensa que é um casal de coitadinho, pensa que não tem nada na vida. Eu não estou aqui criticando simplicidade. Simplicidade é uma coisa. Agora, a pessoa não se cuidar porque não quer gastar dinheiro, não quer comprar uma roupa, aí já é outra história. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito simples. Quem me conhece por aí sabe que o meu vestuário geralmente é camiseta, calça jeans e tênis, porque eu me sinto bem assim. Mas isso não quer dizer que eu não compre outro tipo de roupa. Claro que eu compro, mas é porque eu não gosto mesmo de usar. Essas pessoas que eu citei o exemplo agora, são pessoas tão avarentas que elas usam a mesma roupa aí, mesmo a roupa estando rasgada, furada, toda estragada por anos e anos e anos. Pessoas milionárias que vivem como verdadeiros mendigos. Aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado, pensa comigo, essa vida vale a pena? A pessoa avarenta, no caso dessas pessoas que eu acabei de falar, elas têm dinheiro, mas elas só têm dinheiro. Elas são tão pobres que só têm dinheiro. Elas não têm o amor das pessoas em volta, elas não têm o carinho, não são respeitados pelo estilo de vida. São pessoas que realmente não conseguem ter uma vida saudável emocionalmente com todas as outras pessoas à sua volta, porque a avareza tampou os olhos delas e elas se dedicam exclusivamente a juntar dinheiro. E só para finalizar essa história, esse casal nem filho tem. Ou seja, quando ambos falecerem, o dinheiro vai ser disputado pelos irmãos de ambas as famílias. Eles estão só juntando dinheiro, eles não estão vivendo a vida. Se você aí do outro lado, por acaso, tem a avareza na sua vida, eu te convido a largar essa avareza de lado, porque não vale a pena. Nós temos que dividir o que nós temos e nós temos que ajudar as pessoas à nossa volta. E principalmente nós temos que ajudar a nós mesmos. Quando eu compro um alimento saudável, eu estou investindo na minha saúde. Quando eu pago uma academia, eu estou investindo em minha saúde. Quando eu compro bons livros, eu estou investindo no meu intelecto. Quando eu compro cursos para estudar, eu estou alimentando a minha mente, o meu intelecto. Nós não podemos ser avarentos conosco mesmo e com os outros. Quantas pessoas que às vezes podem sim ajudar uma pessoa próxima, mas se negam a fazê-lo. Por causa disso aqui, ó, avareza. Então, se tem alguém me assistindo aí que é avarento, reflita e pense bem sobre isso. Depois de falarmos então da avareza, nós vamos falar então de uma coisa bem similar. Olha só o que eu vou escrever aqui, ó. Ganância. A ganância pode contribuir e muito para o fracasso de uma pessoa. Quando a pessoa se torna gananciosa demais, aquilo lá vai atrapalhá-la.
eu não estou pregando aqui que a pessoa tem que viver na pobreza, não. Prestem atenção no que eu estou dizendo. A pessoa tem que conquistar as coisas sim, tem que ter sucesso na vida sim, tem que realizar os sonhos sim, tem que alcançar as metas sim, alcançar os objetivos sim, mas tudo tem um limite. Quando a pessoa se torna extremamente gananciosa, que é aquela pessoa acumuladora de bens materiais, ela fica cega para as outras coisas. A ganância, ela abre várias outras portas negativas nas nossas vidas. A pessoa que é gananciosa, ela está disposta a passar por cima de qualquer pessoa e de fazer qualquer coisa por dinheiro. A ganância vem prejudicando a vida de inúmeras pessoas. Quem aí de vocês que está me assistindo que nunca viu falar, fulano vive puxando o tapete dos outros? Trazendo aqui para o nosso linguajar popular, né? Puxar o tapete aí nada mais é do que uma ganância. A pessoa, para chegar onde ela quer, ela tem que tirar o lugar do outro. É aquela pessoa que não conquista o lugar, ela tira o lugar. Temos que estar atento a isso. A ganância, ela só vai atrapalhar e prejudicar a vida das pessoas. Olha só aqui se juntarmos, ó, medo, superstição, avareza, ganância, tudo isso aqui vai levar uma pessoa para o buraco. Tudo isso aqui vai contribuir para que uma pessoa não alcance o sucesso na vida. A pessoa gananciosa, ela pode até alcançar o poder, o status, ter muito dinheiro, mas vai ser só isso. Vai ser uma vida vazia, vai ser uma vida triste, porque ela não vai sentir o amor verdadeiro, porque a pessoa gananciosa, ela está sempre com os dois pés atrás, porque ela sabe muito bem o que é que ela fez e como ela fez para chegar até onde ela chegou. E aí ela sabe muito bem como é que as pessoas fazem isso, e elas começam a imaginar que todo mundo pode fazer o mesmo. Viu só? A pessoa gananciosa, pessoa que vive puxando o tapete dos outros, que vive atrapalhando a vida dos outros, que vive cobiçando o que é dos outros, essa pessoa não vai ter paz e nem sossego na vida. Isso, por si só, já não é uma vida, e muito menos feliz. Então, a ganância aparece aqui, ó, como uma das principais causas para o fracasso na vida de uma pessoa. Depois da ganância, vem uma outra coisa que vem contribuindo e muito para o fracasso de muitas vidas. É isso aqui, ó. Luxúria. Professora Cleiranize, mas o que é que a luxúria tem a ver com o fracasso? Tem tudo a ver. A pessoa que vive na luxúria, ela vive um comportamento desregrado em relação à vida sexual dela. É uma vida sexual desregrada. É uma pessoa que não tem controle sobre os prazeres do sexo. E isso, é claro, é óbvio, que vai atrapalhar casamentos. Pensa só, um casal em que um deles, por exemplo, tem esse problema aqui da luxúria, que é uma das causas do fracasso, que vai ter esse sentimento em relação ao sexo totalmente desregrado e vai talvez recorrer à pornografia, vai recorrer a traições, vão arrumar amantes e vão destruir a sua família. Quando eu falo em destruir família, eu não estou falando apenas da destruição do casamento em si, da instituição do casamento em si. Essa luxúria aqui, ó, vai causar um fracasso na família inteira. Porque quando um casal que tem filhos se separa, os filhos ficam no meio da linha de guerra, do tiroteio. Os filhos não sabem para quem
vão, e na cabeça dessas crianças, elas vão ficar totalmente perdidas. Serão crianças que já vão crescer vendo aquele péssimo exemplo dentro de casa. Crianças que futuramente vão desenvolver traumas emocionais terríveis por causa da separação. E a separação muitas vezes ocorre por causa disso aqui, ó, por causa da luxúria. A luxúria destrói casamentos. A luxúria destrói famílias. Então, a luxúria, bem como todos os outros, é uma das principais causas do fracasso. Se você quiser fracassar na vida e tem problemas com a pornografia, com traições, com a luxúria, saiba que você está no caminho totalmente certo. É por aí mesmo que você vai destruir tudo que você conquistou. A luxúria, ela destrói não apenas casamentos, ela destrói também empregos. Empregos excelentes, onde as pessoas podem ganhar muito dinheiro, mas por causa de um escândalo, essa pessoa perde tudo, graças à luxúria. E tem gente que acha que a luxúria não tem problema nenhum, não. É só um probleminha ali com o sexo, mas não é não. A luxúria é um dos principais caminhos para o fracasso de uma vida. Não só na vida familiar, mas na vida financeira também. Depois da luxúria, vem algo que eu mesma cultivei na minha vida por muito tempo. E eu tenho certeza que muita gente já cultivou isso também. Presta atenção aqui. No próximo passo para o fracasso. Olha só. A vingança, quando ela fica dentro de nós, mesmo que nós não coloquemos ela em prática, mas ficamos com aquele pensamento de vingança o tempo todo contra uma pessoa que já nos fez mal, essa vingança só vai trazer prejuízos para as nossas vidas. Professora Cleira dizia, mas como que ela vai trazer prejuízo? Como que a vingança traz um prejuízo? É simples. A pessoa que está com o pensamento dela sempre pensando numa forma de se vingar de alguém que fez algum mal para ela na vida dela, essa pessoa está aprisionada. Ela está aprisionada. Como? Ela está aprisionada lá no passado. A pessoa que quer se vingar é porque ela não superou aquilo que ela sofreu. E aí ela vai mentalizar e pensar em várias maneiras de se vingar. E vai ficar alimentando aquela vingança dentro de si. Por quê? Porque o passado vive dentro dela. A pessoa não superou aquela dor que ela viveu no passado. Ela vive presa, amargurada, vingativa, pensando somente no passado. E agora eu vou dar um exemplo meu, um exemplo de vida meu, da vingança. Porque eu era uma pessoa vingativa, eu era uma pessoa que ficava pensando em me vingar das pessoas o tempo todo. Mas graças a Deus, eu descobri essas causas do fracasso e fui eliminando cada uma delas. Olha só, quando eu tinha 25 anos, eu vivia tão focada na vingança do que me fizeram quando eu era criança, de que o meu sonho desde criança, e aí eu vou falar desde a minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. O meu sonho era me vingar da pessoa que tinha abusado de mim. E aí muito jovem mesmo, eu decidi que eu seria policial militar. Por quê?
porque eu queria muito ser policial? Também. Mas o principal motivo que eu queria ser policial militar era esse aqui, ó. Era vingança. Professora, mas como assim? O que tem a ver ser policial militar com a vingança? Para mim, naquela época, tinha tudo a ver. Porque numa determinada cidade aqui do interior de Goiás, existia o Esquadrão da Morte, que era de um grupo de elite da Polícia Militar da cidade. E o meu sonho era passar no concurso da polícia para eu entrar para o Esquadrão da Morte, para eu poder matar a pessoa que abusou de mim e matar outros pedófilos, outros abusadores, por causa do sentimento de vingança que eu tinha dentro de mim. Mas Deus nunca permitiu que eu ingressasse na carreira militar. Olha só que interessante, eu já passei em 3 concursos públicos, 2 municipais, um na cidade de Montevidéu, um na cidade de Rio Verde e um estadual na cidade de Porá. Sempre passei nas melhores qualificações, sempre passei nos primeiros lugares, sempre foi assim. Mas na polícia eu fiz o primeiro concurso, tinham 4 vagas e por incrível que pareça eu fiquei em 7º. Não entrei. Tinham 4 vagas, eu fiquei em 7º lugar. Pensa numa pessoa que ficou tão triste, lamentando por não ter ingressado na carreira militar, porque aí eu não poderia fazer a minha vingança da forma que eu queria, porque eu queria prender pessoas ruins, maus elementos, pedófilos, estupradores, e para isso eu teria que ser policial. E aí, isso foi quando eu tinha 23 anos. Aos 25 anos, eu sofri um acidente gravíssimo de moto. Nesse acidente, eu quebrei praticamente vários ossos do meu corpo, principalmente do lado esquerdo. Eu tive o dedão do meu pé esquerdo quebrado, o meu tornozelo quebrado, a minha perna esquerda quebrada. Eu tive que passar por mais de 60 pontos em toda a minha perna, todo do lado esquerdo, nesse acidente terrível que me deixou acamada por 4 meses consecutivos. Eu fiquei 4 meses sem poder levantar da cama. Foram 4 meses tomando banho de paninho umedecido. Foram 4 meses que pessoas cuidavam de mim, davam banho em mim. Se eu queria beber água, eu tinha que pedir para as pessoas. Foram 4 meses de dependência total. E depois dos 4, vieram mais 3, que foram os 3 meses do processo de adaptação, quando eu comecei a voltar a conseguir ficar de pé e depois começar a andar de muletas. Somente após o 7º mês de acidente é que eu consegui andar, claro que devagar, eu consegui dar os meus primeiros passos sem usar muleta, sem andador e sem ter ajuda de ninguém no meu 7º mês. Imagina só uma pessoa que era atleta de alta performance, eu era taekwondista, já fui campeã brasileira, eu tive alunos campeões brasileiros, campeões goianos, e aí você imagina eu ficar nessa situação, e foi bem no ano que eu ia prestar o meu 2º concurso para a Polícia Militar. Esse acidente foi no início de fevereiro, a minha prova seria em outubro, e é óbvio que eu não consegui ir nem fazer a prova. Estava então estabelecido e batido o martelo por Deus, porque foi Deus que permitiu que eu não seria policial. Porque a partir daí eu só teria até a idade de 28 anos para prestar o concurso da polícia. E aconteceu que quando chegou o próximo concurso da Polícia Militar, eu já estava com 29 anos, ou seja,
impossibilitada de prestar o concurso. E aí, essa vingança aqui, ela ficou dentro de mim, me consumindo por anos e anos da minha vida e me levou a uma depressão profunda, porque eu vivia no meu passado. Eu vivia com o coração amargurado, triste, querendo me vingar de todas as pessoas que me causaram dor, sofrimento, vergonha, humilhação. Todas as pessoas que me feriram fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente. Todas essas pessoas que me feriram, eu tinha um sentimento de vingança contra elas. Mas Deus usou pessoas muito boas para tirar esse sentimento de vingança de dentro de mim. Através da Clínica da Alma, que é um projeto belíssimo de uma determinada igreja aqui da cidade de Iporá. Essa Clínica da Alma me ensinou a perdoar. E quando a gente perdoa com todo o coração e de verdade, essa vingança que é jogada no lixo, ela é totalmente insignificante na nossa vida, porque a nossa vida para de enxergar o que aconteceu no passado e os nossos olhos se voltam para o presente e o futuro. Temos que viver a nossa vida agora e planejar coisas melhores para frente. Não adianta ficarmos presos ao passado, presos às vezes nessa vingança aqui, que é algo que só vai nos arrastar para um buraco e para trás. Se você que está me assistindo nesse momento nutre dentro de você um sentimento de vingança, tenta deixar isso de lado. Deixa isso de lado porque isso não vai te levar para frente, só vai te levar para trás. Coloque o seu pensamento no agora e no depois que você ainda pode desfrutar. Esqueça essa vingança, esqueça essas amarguras do seu coração e siga com a sua vida em paz. Depois da vingança, vem aí mais uma coisa que contribui e muito para uma vida fracassada. É isso aqui, ó. A raiva. A raiva só vai nos prejudicar, porque a pessoa que está com aquela ira dentro dela, com aquela raiva que ela sente nos sentimentos, nas emoções, que estão com as emoções afloradas, que vive com raiva de tudo, de todos, de tudo aquilo que não deu certo, de tudo aquilo que não saiu como deveria, da pessoa que cortou ela no trânsito, da pessoa que xingou ela e que ela nem conhece. Essa pessoa que vive nesse mundo da raiva aqui, ela está caminhando todos os passos e todos os degraus para uma vida totalmente fracassada. Às vezes, a pessoa não passou por todos eles, mas teve alguns deles. Eu mesma não passei por todos, mas passei por alguns e cheguei aqui na raiva. São degraus que a pessoa vai subindo ou descendo, dependendo da visão e da ótica de cada um, rumo ao fracasso. Começa no medo, que paralisa as pessoas, vai para superstição, depois vai para avareza, ganância, luxúria, sentimento de vingança e aí vem a raiva. E quando a pessoa está com raiva, às vezes ela fala coisa que não deveria e depois se arrepende. Ela faz coisas que geralmente no normal dela ela não faria e vai ficar totalmente envergonhada depois disso. A pessoa que tem uma ira, uma raiva muito grande dentro dela, ela vive presa àquele sentimento que aprisiona ela dentro dela mesma. Ela não enxerga novas possibilidades. Ela não enxerga coisas novas para a vida dela porque ela está presa nessa raiva. Essa raiva aqui que vai paralisando a vida dela. E essa raiva traz consigo um monte, imensas, várias crenças limitantes dentro dela. Crença que vai limitar ela de prosperar e de crescer na vida, porque a raiva
a dominou, porque a raiva tomou conta dela. Se você é uma dessas pessoas que desenvolveu essa raiva aqui, que às vezes vive com raiva de tudo, de todos, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, saiba que isso não é normal, não. Pode ser que você precise procurar ajuda. Nós temos que reconhecer quando nós precisamos de ajuda e nós precisamos pedir ajuda. Para quem? Para profissionais da área da saúde mental principalmente. Pedir ajuda na igreja, para aquelas pessoas que você sabe que pode confiar e que realmente pode desabafar com um bom amigo, com um familiar ou com pessoas que você considera que estão aptas para te orientar. Busque orientação, se liberte dessa raiva aqui, porque essa raiva só vai te levar para trás. E depois da raiva tem uma outra coisa que muita gente desenvolve e que vai levar essa pessoa também para um fracasso, que é justamente isso aqui, ó. A vaidade. Ah, professor, então quer dizer que se eu sou vaidoso, se eu sou vaidosa, isso vai me levar para o fracasso? Não, óbvio que não. Estamos falando aqui no exagero. A pessoa que é vaidosa exageradamente, ela está a um passo do fracasso. Sabe por quê? Olha, outro dia vendo num telejornal, eu vi uma reportagem que me chamou bastante a atenção. Uma mulher de 32 anos, muito jovem, bonita, uma mulher muito bonita. E ela resolveu que estava precisando fazer uma lipoaspiração. E é claro que para eu olhar eu não achei nenhuma necessidade disso, mas ela, por vaidade, ela decidiu que precisava sim dessa lipoaspiração. E ela foi numa clínica e fez. Só que tem um porém, ela não saiu de lá viva. Triste, né? Triste. Triste. Uma pessoa que morreu por vaidade. Isso é triste. A vaidade levou a pessoa além do fracasso, além dela ter fracassado, ela perdeu a vida dela. E não é só nesse sentido, não. A pessoa, às vezes, vou dar um exemplo agora, outro tipo de exemplo de vaidade, que muitos homens, mulheres também, viu? Mulheres também, mas muitos homens principalmente, adoram ostentar um carrão bonito, da hora, carrão chique, elegante, somente por vaidade. Às vezes ele nem está dando conta de pagar a parcela daquele carro. Às vezes ele mal está conseguindo colocar combustível naquele carro. Mas para aparecer para a sociedade, para os amigos, para a comunidade, como uma pessoa bem-sucedida na vida, que tem as coisas, ele vai lá e pá, compra um carro que não dá conta de manter. Ele compra um carro que às vezes ele vai ter que trabalhar um mês inteiro para pagar o financiamento daquele carro depois. Vaidade. Vaidade. E existem inúmeros exemplos de vaidade por aí. A vaidade, ela é um passo a mais para caminhar rumo a um fracasso de vida. No caso da mulher que eu citei, ela deixou marido e um casal de filhos pequenos. No primeiro caso da mulher que fez a lipo sem necessidade por vaidade, ela perdeu a vida dela. No segundo caso, do homem que comprou o carrão, um carrão mesmo, hein? Carrão bonito, da hora, mas só que ele não estava nem dando conta de pagar o financiamento. E essa pessoa passou uma vergonha muito grande, porque a financiadora pegou o carro de volta e ficou muito feio, porque toda a sociedade ficou sabendo dessa história. Vaidade. Depois disso, esse cara aqui, ó, entrou numa depressão, porque todo mundo descobriu
que a máscara dele caiu, ele não era tudo aquilo que aparentava ser. Isso levou ele para um fracasso, e esse fracasso levou ele para uma depressão. Olha só que triste. Todos os casos que eu estou citando aqui são casos que eu realmente sei que aconteceram. Não estou inventando. É claro que na vaidade existem vários outros exemplos, inúmeros exemplos, que às vezes a pessoa faz um monte de coisa apenas para aparecer, realmente por vaidade. E isso vai prejudicar demais a vida dela, porque ela não está vivendo a realidade. Ela está vivendo um conto de fadas imaginado dentro da própria mente dela. Ela vai ficar presa a ostentar e a mostrar para os outros aquilo que às vezes ela nem tem. Olha só, não é interessante? Você aí já teve que fazer alguma coisa com a sua vaidade? Você tem vaidade exagerada? Pensa aí comigo. Se tiver, eu te convido a deixar isso de lado, porque isso não vai te levar para frente. Se a sua vaidade é normal, aquela vaidade normal de qualquer homem, qualquer mulher, querer se arrumar, andar bem vestido, andar com o cabelo bem arrumado, isso é totalmente saudável e normal. O que não é normal são os excessos. Cuidado, muito cuidado com os excessos, são os excessos que acabam conosco. Depois, então, da vaidade. Vem aí, então, a preguiça. A preguiça é uma das grandes causas do fracasso na vida de muita gente. Sabe aquela pessoa preguiçosa que geralmente não para no emprego? E aí eu falo não para no emprego, não é porque foi demitido, não, é porque ela mesma sai do emprego dela. Porque tem gente que às vezes é trabalhadora até demais, mas às vezes acontece uma pandemia, acontece algum problema, e aí a pessoa tem que ser dispensada. Aí é uma outra coisa. Eu estou falando da pessoa preguiçosa que não para em emprego nenhum, ou porque não trabalha direito, ou por falta de competência, ou por falta de querer fazer as coisas bem feito, ou porque realmente pede para sair do emprego. Às vezes a própria pessoa pede para sair. Conheço um monte de pessoas que vivem ficando de emprego em emprego, pulando de um para o outro para poder pegar aquele benefício de quando ele é demitido. E ele faz de tudo para entrar na empresa, e aí ele faz de tudo para ser demitido da empresa. Por preguiça e para pegar aquele auxílio que ele ganha por ter sido demitido. Olha só, a preguiça tem destruído lares. Existem casais em que ou ambos são preguiçosos, e aí a vida deles vai ser lastimável, ou um deles trabalha demais e o outro é extremamente preguiçoso. É um casamento que tem tudo para dar errado. Eu conheço um casal, a tia extremamente trabalhadeira. Hoje ela não trabalha mais, é aposentada, está quietinha no canto dela, e o meu tio sempre foi extremamente preguiçoso. 2 filhos para sustentar. Moral da história: ele sempre ficava em casa ou nos botecos bebendo, e ela sempre trabalhava o dia inteiro, às vezes trabalhava até em 2 ou 3 empregos para poder manter toda a família. Manter o esposo, não trabalhava, né? Manter os filhos pequenos e manter ela mesma, manter a casa, por causa da preguiça do marido. Dei esse exemplo porque eu presenciei de perto, mas quantos casais em que a mulher é preguiçosa, extremamente preguiçosa, o marido às vezes trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e ele não tem nenhuma janta decente para ele jantar porque a mulher teve preguiça de preparar o jantar dele.
Isso existe. Eu conheço pessoas assim, amigos meus, eu conheço mulheres que o marido está trabalhando o dia inteiro fora, trabalhando, um trabalho cansativo, exaustivo, chega cansado. E aí eu conheço maridos que mesmo trabalhando o dia todo fora, chega cansado, não tem nada para comer. Eu já presenciei um desses maridos chegando em casa fazendo isso em miojo para comer na janta. Porque a esposa não teve a decência, dignidade de preparar o jantar para esse marido. Você deve estar se perguntando, professora, então a esposa tem que ser doméstica do lar? Não, não me interprete mal, não é isso não. O caso que eu estou mencionando aqui, o marido trabalha o dia inteiro, das 7 às 7. A esposa não trabalha não, ela só fica em casa por conta de cuidar da casa, somente. E aí eu vou te falar uma coisa, pasme, não cuida. A casa vive ao léu, jogada, parece que está até abandonada. Não faz um almoço para o esposo almoçar, não faz uma janta para o esposo jantar. Isso é preguiça. Isso não deve ser tolerado por ninguém. A preguiça é um passo enorme em direção ao fracasso de qualquer vida. De qualquer vida a dois, de qualquer vida a sós, de qualquer tipo de vida. Porque a pessoa que vive na preguiça, ela não vai ter atitude para fazer nada na vida. Ela vai ficar sempre esperando ganhar dos outros, receber dos outros, os outros fazerem para ela, e é aquela pessoa que vai ser uma eterna coitadinha, que ainda gosta de se vitimizar ainda. Fica atenta à preguiça. A preguiça ela deve ser banida da vida de qualquer pessoa. Eu dei aqui exemplos verdadeiros, simples, que acontecem. Não deixa a preguiça dominar sua vida. Nem Deus gosta de gente preguiçosa, porque lá em Provérbios Deus fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por que tem isso? Por que será? Porque a formiga, em qualquer horário que você olhar para ela, ela está trabalhando. Ou ela está trabalhando ali no formigueiro, ou ela está carregando uma folha, ela está carregando alguma coisa, um alimento. Sempre que nós observarmos a formiga, ela vai estar trabalhando. Se lá diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso, o que é que está dizendo com isso? O que a pessoa disse com isso? Aprender a perder a preguiça com a própria formiga. A natureza é belíssima. A natureza é perfeita e ela funciona em perfeita harmonia. O ser humano é que está desarmonizando tudo. Mas nós, seres humanos, temos muito que aprender com os animais, com a fauna, com a flora. O meio ambiente está aí para nos dar vários ensinamentos. Só não enxerga quem realmente não quer. Então, a preguiça destrói famílias. A preguiça destrói empregos. A preguiça destrói vidas. E aí, por último, mas não menos importante, vem aqui então o desânimo. Por que eu quero falar muito aqui de desânimo? Simples. Quando a pessoa vive desanimada, ela não vai ter força para fazer as coisas que ela tem que fazer no dia a dia. A pessoa que vive no desânimo, ela vive numa tristeza que vai aprisionar ela. Ela vai viver cabisbaixa, desanimada com tudo, com todos. E aí ela vai perder bons relacionamentos, ela pode perder bons empregos. O desânimo também está a um passo do fracasso. A pessoa que vive em constante desânimo, aquela pessoa desanimada sempre, essa pessoa precisa procurar ajuda médica urgente, porque isso não é normal. Pode ser algum problema de saúde física, ou pode ser algum problema de saúde mental. E aí,
Se for um problema de saúde física, ótimo. Faz lá uma bateria de exames, o médico vai passar o medicamento, vai tomar e vai melhorar esse desânimo. Mas se esse desânimo for psicológico, se ele for mental, você ou qualquer pessoa que está vivendo esse desânimo aqui, deverá então buscar ajuda médica especializada para se livrar desse desânimo. Porque pode ser, eu não estou afirmando, mas pode ser que ela esteja entrando numa possível depressão. Não é normal uma pessoa viver sempre desanimado com tudo e com todos. Isso não é normal. Se a pessoa vive constantemente desanimada, ela deverá procurar ajuda médica. Só fazendo uma revisão bem rápida, então, dos principais passos para uma pessoa chegar ao fracasso, ou das principais causas do fracasso, olha só. Medo, nós teremos uma aula todinha só para falar sobre o medo, porque isso aqui é muito importante. O medo paralisa a vida das pessoas e nós não podemos deixar o medo mandar em nossas vidas e nos paralisar. Então, entre as principais causas do fracasso, vem aí o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade, a preguiça e o desânimo. Esses são 10 passos que podem levar qualquer pessoa para um fracasso na vida. Quando eu falo de fracasso na vida, eu não estou falando de fracasso somente financeiro, não. É fracasso em todos os sentidos da vida. Pode ser um fracasso emocional, um fracasso familiar, um fracasso comportamental, um fracasso mesmo na área das finanças. Pode ser uma pessoa fracassada por causa dessas 10 causas aqui. Essas 10 causas contribuirão e muito para que uma pessoa fracasse na vida e viva aprisionada no passado e no seu fracasso. Com a finalização da aula de hoje, eu quero que você reflita na sua casa sobre essa aula de hoje. As principais causas do fracasso. Eu quero que você reflita e pense em cada um deles. Se você anotou aí no seu caderno, nas suas anotações, parabéns. Sinal que você é bom aluno e realmente quer aprender. Se você não anotou, mas prestou atenção, coloque em prática. Coloque tudo isso aqui em prática. Vá se livrando e se libertando de cada uma dessas coisas, caso você tenha isso na sua vida. Se liberte de tudo isso, porque tudo isso aqui é uma âncora que está presa aos seus pés, te puxando para baixo. Eu convido cada um de vocês a seguirem suas vidas, olhando para frente, olhando para o hoje, para o que pode vir ainda de bom. Tentem se livrar das dores, dos traumas e dos abusos do passado. Isso só irá te aprisionar num mundo muito triste, que é o mundo do que já passou e que você ficou preso lá. Saia dessa prisão. Eu te convido a romper o cárcere dessa prisão. Se liberte e comece a viver uma vida plena e feliz, porque ainda dá tempo. O melhor dia para você mudar a sua vida é hoje. Não é ontem, porque ontem já passou, não é amanhã, porque amanhã ainda não chegou. O melhor dia para você mudar a sua vida é hoje e é agora. E eu te convido para você melhorar ainda mais a sua vida. Se você achar que essa aula de hoje contribuiu de alguma forma, por favor, compartilhe com outras pessoas. Se você me acompanha aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, compartilhe essa aula de hoje com outras pessoas que você acha que poderá ajudar de alguma forma.
e compartilhando, comentando, deixando o seu like, você também estará me ajudando. E é somente assim que eu saberei se eu estou sendo útil ou não, se as minhas aulas estão ajudando ou não. Então, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, deixa aí o seu like e me dê feedbacks. Me fala se você está gostando das aulas, se elas precisam ser melhoradas, se elas estão boas, se você tem conseguido aprender comigo. Eu sou professora e estou aqui dedicando um pouco do meu tempo para ajudar e ensinar você que me assiste aí na sua casa. Caso ainda não seja inscrito no canal, vai lá, se inscreva e me ajude. Me dê uma força, me dê um ânimo aí, porque eu também preciso, tá bom? Fica com Deus, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.